No vídeo de hoje, vamos falar sobre determinantes, mais especificamente sobre algumas propriedades que existem nas determinantes. Dada a matriz A, composta por x, y, z, a, b, c, p, q, r, sabemos que determinante de A, det de A, é igual a 10. Dessa forma, temos, se for feita a troca de duas linhas, neste caso, ficamos com ABC, XYZ, PQR. O que irá acontecer com o resultado do determinante? Quando isto acontece, simplesmente trocamos o sinal do determinante, que antes era 10 e nesse caso será igual a menos 10. Mas se for uma troca de duas colunas, neste caso, trocamos as duas primeiras colunas e ficamos com YXZ, BAC, QPR. O que acontece com o determinante neste caso? Da mesma forma que na troca de duas linhas, aqui também temos a troca do sinal do determinante. Então, antes tínhamos o determinante de A igual a 10. Ao trocarmos duas colunas de lugar, neste caso, teremos um determinante que é igual a menos 10. Ou seja, quando trocamos duas linhas de lugar, trocamos o sinal do determinante. E quando trocamos duas colunas de lugar, também trocamos o sinal do determinante. Outra propriedade que temos é referente a multiplicar uma linha por um número real. Então, se temos novamente aquela matriz inicial, mas neste caso, a primeira linha foi multiplicada por 2, então ficamos com 2x, 2y e 2z. Os outros elementos permanecem iguais. O que acontece com o resultado do determinante neste caso? Basicamente, vamos pegar o determinante inicial e multiplicar pelo número que efetivamente multiplicou a linha da matriz. Então, o determinante inicial era 10. O número que multiplicou a linha inteira da matriz é o 2. Então, o resultado para o determinante com esta alteração fica 2 vezes 10, que é igual a 20. De modo semelhante, podemos ter a propriedade que indica o seguinte: o que acontece ao multiplicar uma coluna por um número real? Então, pegamos o determinante inicial e a coluna do meio é inteiramente multiplicada por 3. Então, ficamos na coluna do meio com os elementos 3y, 3b e 3q. Os outros elementos não tiveram alteração. O que acontece nessa situação? Pegamos o determinante inicial, que é 10, e multiplicamos pelo 3. Então, ficamos com 3 vezes 10, que é igual a 30. E se multiplicarmos uma linha por um número real e uma coluna por outro número real? Vejamos o exemplo. Pegamos a matriz inicial e podemos perceber que a coluna do meio foi multiplicada por 3 e a linha do meio foi multiplicada por 2. Nessa situação, como procederemos? Pegaremos o 2 que multiplicou a linha do meio, multiplicaremos ele pelo 3 que multiplicou a coluna do meio e multiplicaremos pelo determinante da matriz inicial, que é 10. Então ficamos com 2 vezes 3 vezes 10, que totaliza 60. Então, muitas vezes não há necessidade de efetuar o cálculo do determinante, tendo em vista que é possível aplicar essas propriedades. Outra propriedade que temos é a seguinte: multiplicar a matriz inteira por um número real. Então, a nossa matriz inicial foi inteiramente multiplicada por 3. O que acontece nessa situação? De modo semelhante às duas propriedades anteriores, nós podemos observar as linhas ou podemos observar as colunas. E, para a primeira linha, no caso, podemos perceber que ela inteira foi multiplicada por 3.
A segunda linha, também por 3. E a terceira linha, também por 3. Isso quer dizer que o determinante será igual a 3 vezes 3 vezes 3, vezes o determinante da matriz inicial, que tinha os elementos x, y, z, a, b, c e p, q, r, que era 10. Então, vezes 10. E aí efetuamos o cálculo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 10 totaliza 270. Se observássemos as colunas, o procedimento seria similar. De modo geral, temos o seguinte. Quando multiplicamos uma matriz quadrada inteiramente por um número real, temos o seguinte. K elevado a n vezes o determinante da matriz A, em que o K é um número real, que efetuou a multiplicação por todos os elementos da matriz quadrada. N é a ordem da matriz quadrada A, ou seja, uma matriz de ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim sucessivamente. E det de A é o determinante da matriz A. De modo geral, na situação anterior, poderemos simplesmente ter resolvido da seguinte forma. O número que multiplicou todas as entradas da matriz foi 3, então ele é o nosso K. A ordem da matriz é 3, então ficamos com 3 elevado a 3. Vezes o determinante da matriz inicial, que é 10. Então ficamos com 3 elevado a 3, que é 27, vezes 10. E 27 vezes 10 totaliza 270. Exemplos. 1. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e que det de A é igual a 8, determine det de 4A. Então vamos aplicar a propriedade que acabamos de ver. K elevado a n vezes o determinante de A. Neste caso, K é 4, que é o número que está multiplicando a matriz A ali no enunciado. Então ficamos com 4 elevado a n, que é a ordem da matriz, no caso 3, vezes o determinante da matriz inicial, que é 8. 4 elevado a 3 totaliza 64, vezes 8. E 64 vezes 8 totaliza 512. Número 2. Se B é uma matriz quadrada de ordem 3 e det de B igual a 5, determine o número real P de modo que det, entre parênteses, P vezes B é igual a 135. Então, utilizaremos a mesma relação. Nesse caso, K elevado a n vezes determinante de B. O K, o número real neste caso, é P, então trocamos o K por P. Elevado a n, que neste caso a ordem da matriz é 3, então fica P elevado a 3. Vezes o determinante B, que nesse caso é 5. E isso será igual a 135, que é o resultado que foi informado no enunciado. O 5 que está multiplicando passa dividindo, então ficamos com P elevado a 3 igual a 135 sobre 5. 135 dividido para 5 totaliza 27, então ficamos com P elevado a 3 igual a 27. E se está ao cubo, passa para o outro lado raiz cúbica, então ficamos com P igual raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3, portanto, P é igual a 3. Outra propriedade que temos é referente a quando temos uma linha ou coluna nula. Se temos uma linha ou uma coluna inteiramente composta por zeros, automaticamente podemos dizer que o determinante é igual a zero. Então, neste primeiro determinante, no qual temos uma coluna inteiramente composta por zeros, o determinante será igual a zero. E neste outro determinante, no qual temos uma linha inteira composta por zeros, o determinante também será igual a zero. E a propriedade da multiplicação de determinantes. Determinante da multiplicação das matrizes A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, neste caso, não é necessário efetuar a multiplicação das matrizes. Se sabemos os determinantes das matrizes A e B separadamente,
Basta efetuar a multiplicação dos determinantes. Vejamos os exemplos. Determinante de A é 8 e determinante de B é 5. Qual o resultado do determinante, entre parênteses, de A vezes B? Então, podemos escrever isto igual a determinante de A vezes determinante de B, que ficamos então com 8 vezes 5, que é igual a 40. No entanto, podemos ter uma situação tipo essa. Temos o determinante de A, que é igual a 4. E é solicitado o cálculo do determinante de A ao quadrado. Temos que perceber que determinante de A ao quadrado é a mesma coisa que determinante de A vezes A, que podemos escrever como determinante de A vezes o determinante de A. Determinante de A é 4, então ficamos simplesmente com 4 vezes 4, que é igual a 16. Sendo este o resultado para determinante de A ao quadrado. Este foi nosso vídeo sobre determinantes, mais especificamente sobre algumas propriedades que temos no estudo de determinantes. Espero que tenham gostado e até a próxima!